é um oferecimento da União Beneficente Allan Kardec. Primeiro, uma boa noite, né, a todos. Fica no Jardim Monte Líbano, Rua Iviema, 5.565. Começou com palestras, nós fazíamos palestra toda semana, né? Depois passamos, que acabou a Covid, né? Nós passamos para estudar o Livro dos Espíritos. E nós estamos na live do Livro dos Espíritos, número 76. 76, parte segunda do Livro dos Espíritos. Capítulo 7. Prelúdio da Volta. A pergunta é número 338. Hoje é 29 de março de 2024. Nossa live é todas as sextas-feiras, 19 horas. Então, convidamos todos a participarem, né? Apesar que no momento está eu e o Odilon. Mas a gente sabe que nunca está sozinho, né? Sempre a gente tem acompanhantes do mundo espiritual que nos acompanham, que aprende, que estuda junto com nós, que ensina também, né? Porque sempre é uma troca de conhecimentos, tanto aqui quanto lá. Então, que a paz do infinito Mestre Jesus recaia sobre todos nós nesta noite memorável de sexta-feira. Que o nosso coração, que as nossas mentes, a nossa inteligência, se abra para o entendimento do Livro dos Espíritos, que é um manancial de sabedoria. Que essas perguntas, esses ensinamentos, calem-se fundo nas nossas almas, nas nossas vidas, para transformá-las sempre, cada vez mais, em dias melhores. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Eu imediatamente passo a palavra para o Odilon, meu mano querido, que vai coordenar para nós o estudo. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nesta noite de estudos do Livro dos Espíritos. Jesus nos abençoe e que nós realmente vamos reter algum aprendizado e que esse aprendizado nos motive a mudanças. Nós estamos falando, como disse Orlando, Prelúdio de Volta. Prelúdio de Volta é o título da nossa temática desta noite. Está na segunda parte, né? Mundo dos Espíritos, capítulo 7. Mas, como sempre nós fazemos, nós vamos recordar a pergunta que ficou da reunião anterior. A última questão feita. E a última questão feita foi a 337. E a pergunta é: a união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Então, essa pergunta nos leva à questão de saber assim, o corpo que eu estou reencarnando, eu escolhi nascer homem, nascer mulher, nascer com certas deficiências, ou nascer, né, com a saúde debilitada ou não. Essa escolha eu faço sempre, ou em determinadas situações Deus obriga eu a vir com aquele corpo que é necessário para o meu desenvolvimento? Essa seria a pergunta. O João Dalmolin chegou! Seja bem-vindo! Ô, João! Na lembrança da reunião anterior, na última questão da semana passada. Sim. Uhum. Então, nós estávamos explicando só a pergunta, que eu só li a pergunta. Agora eu vou ler a resposta. Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo.
Então, a resposta dada pelo Espírito aí é que pode. E se a gente for raciocinar bem sobre essa questão, tanto a questão do espírito assim que está assim muito envolvido, né, na maldade, quanto aqueles que estão muito envolvidos na ignorância. Lembremos que nós, nas primeiras encarnações, eu penso que não há escolha, muita escolha não, né? A gente vai mesmo pelo instinto. Então, a equipe espiritual que planeja a reencarnação já escolhe. Você vai nascer nessa situação, vai nascer com esse corpo, porque é necessário para você desenvolver. Conforme nós vamos ganhando mais autonomia pelo conhecimento, pela própria evolução nossa, nós temos uma capacidade maior de escolha, podemos escolher melhor as situações. Mas isso então depende. Então ele diz aqui que quando o espírito ainda não está apto para escolher, que é imposta, com conhecimento de causa. Então, que é isso? Eu vou fazer uma escolha com conhecimento das minhas vidas pregressas. Não, olha, eu tenho uma dificuldade grande, por exemplo, com a bebida alcoólica. Né? Eu tive já algumas vidas, ou a última vida, minha encarnação foi no alcoolismo e eu não consegui vencer. Então, se eu nascer, por exemplo, com o estômago meio atrapalhado, né? E se eu beber e me passar mal, quem sabe isso me limita um pouco o meu desejo, a minha vontade, eu consiga vencer esse vício. Isso é só um exemplo, né? Pô, assim, um exemplo bem que me surgiu agora. Mas eu entendo assim que nós podemos, né, escolher de acordo com o nosso desenvolvimento. Então, o conhecimento de causa é esse, né? Eu sei que eu estou reencarnando para evoluir, para vencer algumas tendências, vencer alguns vícios. Quando eu falo vícios, não é só o vício físico, vícios morais mesmo. A inveja, o ciúme, esse que é o mais pesado, né? Mais pesado para a gente vencer. E daí eu nasço em uma determinada situação para que eu possa vencer isso aí. Eu escolho, falo, não, eu quero porque eu estou vendo que eu não estou dando conta sozinho, né? Então, se eu receber essa limitação, eu vou ter mais facilidade de vencer. E aqueles espíritos que são endurecidos e não têm conhecimento e não querem de jeito nenhum, aí às vezes tem que acontecer em imposição, né? É uma forma dele crescer. Quer comentar mais alguma coisa, João Dalmolinha, Orlando? Então, tem o caso dos espíritos suicidas. Alguns oferecem para voltar e prometem que não vai fazer nada, não vai fazer mais o que fez. Mas tem aqueles que não querem reencarnar, mas sobre hipótese nenhuma, né? Aí as reencarnações, elas são impostas mesmo, não tem conversa. Chegou o momento de reencarnar, tem que voltar, né? Faz parte. A lógica é que tudo depende do grau de compreensão, do grau da capacidade, do discernimento que o espírito tenha, né? E os bons espíritos, eles têm a missão de, quando eles estão responsáveis ou se incumbiram essa responsabilidade por algum irmão que está na dificuldade no seu caminho, eles precisam direcionar, eles precisam proteger até o espírito de algumas coisas. Por exemplo, proteger o espírito de fazer escolha que vai piorar a caminhada dele, o que vai fazer com que ele permaneça por muito mais tempo estacionário, sem evolução, ou sofrendo repetições das mesmas quedas. A 338. E como a gente faz, como de costume, quem que vai começar a fazer a leitura e o comentário dela? Cristian. Eu atualizei Então vai a ler essa para nós. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer,
o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, é Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão à qual a criança está destinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. É interessante, né? Que pode ter muita gente querendo reencarnar, e aí vai ter uma concepção. E aí eles poderiam, aí a pergunta, eles poderiam estar brigando por esse né, pela posse desse corpo que vai se formar? Disputando, né? Concorrendo. Mas já está explicando isso. Já está explicado que isso já é feito com antecedência, essa escolha, um pouco antes, não pode ficar para essa briga de última hora. E se isso ocorresse, Deus já teria designado, né? Já teria feito todo o controle de quem que é o espírito que fala aí, mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Bom, essa expressão aí, a criança destinada, eu acredito que diga respeito a um contexto em que esse espírito vai nascer, né? O grupo familiar, aquele núcleo familiar, e aí ligado a isso já tem os espíritos, né? Que pode ser mais de um, que está interessado, que gostaria de reencarnar com aquele casal, com aquela família, e aí, mas isso já seria decidido por uma instância superior, né, que aí também ele usa a expressão Deus. Acho que é mais ou menos isso. A gente precisa, assim, entender, né, e considerar que essas perguntas, quando foram feitas lá por 1854, foi quando Kardec tomou contato pela primeira vez com as mesas girantes. Então, os conceitos da doutrina espírita não existiam, estavam sendo construídos pela comunicação dos espíritos. Então, quando Kardec faz essa pergunta, aqui dá para a gente entender assim que ele dá um entendimento que o corpo já está ali e o espírito, eu quero esse corpo, outro quero, né? Mas na realidade, o que a gente tem estudado, né, e deve ter em outras perguntas aí, nessa mesmo, já no finalzinho aí, como o João mesmo mostrou aí, ela mostra isso. O espírito, ele já é designado para aquele corpo antes dele ser concebido, né? Tem um planejamento bem antes, não é assim não, o corpo está lá, o neném já está formado praticamente e os espíritos estão disputando quem que vai ocupar aquele corpo. Não acontece isso. Não. Né? Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Então a gente sempre estuda que a união do espírito com o corpo, ele se dá no momento da concepção, já começa. Então, antes mesmo já tem um espírito destinado àquela reencarnação. Há todo um planejamento. Tem casos assim que os casais se reúnem lá no plano espiritual, né, para conversar com o espírito que vai reencarnar. Já conversa, né, sobre as dificuldades que vão enfrentar, os desafios todos. Então, quando a gente lê essa pergunta, né, ela passa essa impressão, né, que é ocupar o corpo depois dele já está formado. E na realidade, isso não é possível, né? É sempre antes, há todo um planejamento anterior dessa reencarnação. Todo um debate, né? E as perguntas que nós fizemos até anteriores, né, fala até da desistência, né? O espírito pode desistir, não pode, como é que faz, né? Então tem todo um planejamento em cima disso aí. Ok? Vamos para frente ou tem mais alguma coisa para dizer sobre ela? Acho que dá para avançar. Vamos avançar? Vamos nessa. Vamos para frente.
339. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante a que o espírito experimenta ao desencarnar, muito maior é, sobretudo mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. É gozado isso aí, né? Diz que o corpo, para nós, né? O espírito representa uma prisão. Você está numa prisão. Aí você sai da prisão, você se liberta. É lógico que logo nos primeiros momentos, aqueles que não têm conhecimento vai sofrer um pouco de perturbação, vai se ambientar no novo estágio que ele está vivendo, ele começou a viver, não é? Então, deixou família, deixou alguém que gosta, vai entrar no período de perturbação. Mas quando vai reencarnar é diferente. Ele vai ser preso pelo corpo, né? O corpo constitui uma prisão, com limitações, inclusive. Não é? O corpo é de carne e osso, tem problema de doença, de enfermidade, de dores, cansaços, né? É uma porção de coisas. Então, aqui a resposta já é clara, muito maior. E, sobretudo, mais longa pela morte. Pela morte, o espírito sai da escravidão e, pelo nascimento, entra para ela. É isso aí. Se quiser comentar mais. Sim, a questão é a perturbação, né? Se o espírito, como já sabemos que ele sofre uma perturbação, entra num estado de perturbação por um determinado tempo após o desencarne, se na encarnação, no momento da encarnação, se ele também tem essa perturbação. Então não é uma questão só de momento, né? E deve ter mais detalhamento aí dessa questão. Só está falando que é bem mais longa, né? Mas eu entendo que toda a inconsciência do espírito, quando desde que se vincula, ou desde que ele se tornou inconsciente, eu não sei se já pode ser antes, né? Já pode ser antes dessa ligação com um novo embrião, ou isso vai acontecendo gradativamente, e quando o espírito nasce, então para mim, ele está em total estado de perturbação. Porque ele não tem consciência, ele não sabe de nada mais, ele não tem nem discernimento de nada, pelo menos enquanto está ali no corpinho, em estado de vigília, né? É uma questão interessante isso, saber como que esse espírito está, como que é essa perturbação, até onde vai essa perturbação dele, quando ele está desdobrado, quando ele está em sono, está dormindo, né? Qual é a clareza que ele tem, se isso é muito diferente de um espírito para outro, ou se todos têm determinado grau de lucidez, de clareza, quando está em desdobramento pelo sono, né? Daquele corpo, que é um período muito longo, quando criança, né? E uns 2/3 do tempo de vida fica dormindo, né? Eu acho que essa questão aí tem muita coisa ainda que vai vir sobre ela. É interessante, né? Porque a gente, como nós somos encarnados, e a morte para nós é uma coisa assim muito, muito complicada. A gente sempre costuma falar, é como uma viagem, né? Vai para um outro país e tal. Mas nós não encaramos assim, não. A gente encara ela com uma dificuldade bem maior, né? De aceitação e tudo mais. Quando ele fala em perturbação, eu digo assim, desde a perturbação que antecede essa questão, né?
tem muitos de nós que, mesmo não tendo assim nenhuma nem indício que ele vai desencarnar logo, que está tudo bem com ele, tem um medo da morte que só, né? Fica o tempo todo aterrorizado. E outros, inclusive, quando chega o momento mesmo, quando está enfermo e já percebe que vai morrer mesmo, fica bastante incomodado, né? Por conta disso, com medo. Tem alguns que têm a morte tranquila, né? Que serena, né? Aí o João falou uma coisa interessante, depende muito da evolução também, né? Depende muito da evolução, exatamente. Então, tem espírito que pede para reencarnar, não é? Esse que pede para reencarnar não tem perturbação nenhuma, para ele é uma satisfação. Então, aí ele fala, então aqui a comparação, né, entre reencarnar e entre desencarnar. A perturbação é igual ou não? Aí ele fala, não é igual. A perturbação no reencarnar é maior. E a gente sempre tem a ideia invertida, né? É difícil para a gente entender isso, porque a gente tem tanta dificuldade, né, para encarar a morte, que falar, puxa vida, então quer dizer que o espírito que vai reencarnar, vai se unir ao corpo, ele se sente mais incomodado, mais perturbado do que quando desencarna. A lógica colocada aqui é interessante, é isso mesmo, né? Está se libertando, né? Nós estamos aqui, sabemos que viemos para o mundo para enfrentar dificuldades, desafios, aprendizado e tudo mais. Aqui é um hospital, né? Mas a gente tem dificuldade de entender dessa forma. Quando a gente reencarna, a gente se apega ao plano físico aqui que só, né? Eu tenho uma vontade de continuar vivendo aqui por muito tempo. A maioria de nós é assim. E o inverso que deveria ser, né? Mas é isso. Vamos para frente, então? É só mais uma provocação, né? Como diz. A 340, essa tem 2 quadros, tá? Tem esse quadro e tem o comentário de Kardec. É solene para o espírito o momento da sua encarnação? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante para ele? Então são 2 perguntinhas aí, né? É solene e é uma coisa grave, importante? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que enfrenta. É interessante. Continua com o comentário de Kardec. Então, o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Dá-se o mesmo com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim, como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou, antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este não tem consciência do fato senão no último momento, quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, qual o do homem em agonia, a perturbação se apodera do espírito, persistindo até que a nova existência se ache claramente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Então, aí muita coisa interessante aí, né? Essa insegurança, essa incerteza. Quer que volte o quadro? Oi?
Não, tá tranquilo. Essa insegurança, essa incerteza aí, né, do que vai ser, de se sucumbirá ou não. Claro que isso é muito relativo e muito variável, né? Tem espíritos com muito medo, tem espíritos com certa tranquilidade. E eu acredito que tem espíritos assim bastante tranquilos. Aqueles que já têm um grau de segurança, de evolução, que já realizaram jornadas, até repetidas jornadas, já com bastante êxito, né, eles não devem ter medo. Agora, quando vem repetindo, né, viciosamente em padrões repetitivos, viciosos, as mesmas, sucumbindo nas mesmas dificuldades, nos mesmos desafios, claro que ele vai estar novamente com medo de que venha sucumbir de novo. E só vai saber se vai naufragar depois que estiver no caminho, né, até chegar ao fim, o ponto de destino da viagem. Aliás, é até um pouco diferente, né, do marinheiro, do viajante, porque o viajante ele pode enfrentar grandes perigos e maior insegurança até no finalzinho da viagem. E para o reencarnante que conseguiu adquirir um certo grau de equilíbrio, de fortaleza, de fé, né, mais para o final da vida vai se tornando menor o risco, menor o perigo. E ele pode se tornando mais tranquilo, né, de repente dos 50 anos, 60, 70, mais tranquilo e muito mais preparado, sem o temor da desencarnação, por perceber que realizou alguma coisa, que, embora não tenha ali mãos para poder analisar em momento de vigília, quando está acordado, para poder analisar como foi esse projeto e poder verificar se está cumprindo mais ou menos esse projeto, e ele mesmo assim tem já uma certa tranquilidade, né, de que não está descendo, de que está pelo menos gradualmente, mesmo que seja de forma lenta, evoluindo. Mas é um momento muito grave, né, muito importante. Muitos espíritos, como disse, ficam nessa agonia. Ficam nessa agonia desde antes, sabendo, e mais ou menos como alguém que vai dar um mergulho no meio do alto e não sabe bem que a água é aquela que tem lá embaixo, né? O que é que pode ter dentro dessa água, se pode ter alguma dificuldade, o que vai acontecer, né, nesse mergulho, se vai ser bem sucedido ou não. O João colocou bem, é isso aí mesmo. Tem aqueles que ficam surpresos, para eles é uma surpresa, tem outros que ficam com medo, com aquela ansiedade, com aquela perturbação, e tem aqueles que ficam felizes da vida, porque vai realizar uma missão e ele pediu aquilo, ele pediu para reencarnar, para voltar. Para esses é felicidade, então depende. Cada caso é um caso, né? Né, Dilon? Eu queria colocar uma questão aqui, quando o espírito aí responde, né? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa. Hoje, para você fazer uma travessia do oceano... Esse é um tipo, né? Oi? Essa é um tipo de reencarnação. Não, ele tá fazendo uma comparação, né? Com se o ar... Mas não é uma comparação para todas as reencarnações, né? Sim. Mas tem que levar em conta uma coisa aí, Orlando. Ele está respondendo a pergunta. Quando está respondendo a pergunta, ele fala da generalidade dos casos. Não são todos, mas é a generalidade dos casos, é a grande parte. Em geral, né? É. Então ele diz, é como um viajante
que embarca para uma travessia perigosa. Então, nós estamos falando de uma época em que as travessias no mar eram muito perigosas. Né? Naufragar um navio, um barco, não era uma coisa assim tão incomum. Hoje você atravessa até de avião, né? Raro acontecer acidente, não é tão comum assim, né? Mas nessa época era muito perigoso, as condições eram muito difíceis. Por isso que ele lembra aqui, a travessia perigosa, não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que enfrenta. Então, quando ele faz essa analogia, essa comparação, eu entendo assim, que ele tá mostrando assim que o momento e o planejamento da reencarnação é muito temeroso para o espírito que vai reencarnar. E a gente tem uns exemplos desse, né, nos livros de André Luiz, Nosso Lar mesmo mostra um momento de encarnação lá de uma pessoa, né, que eles vão se despedir, todo mundo faz oração e se reúne, conversa, né, olha, vai com Deus, né, nós vamos estar aqui na torcida, né, você vai enfrentar dificuldades, né, a gente vai estar junto, não vão te abandonar de jeito nenhum. Nos Mensageiros também são vários casos que cita de fracassos reencarnatórios. A pessoa reencarna e não consegue cumprir aquilo que ele se comprometeu a fazer. Né? Tá lá no plano, no mundo espiritual, tá tudo bem. Olha, eu vou fazer, estudei, a coisa que eu sei que eu tenho que chegar lá na Terra e fazer, agir daquela maneira e tará. Chega aqui e se deixa levar pelas tentações da matéria. Esse que é o risco que nós corremos. É esse o risco que ele disse de naufragar, de sucumbir, né? Porque a gente vai enfrentar uma viagem muito arriscada. Porque a tentação da carne, ela é muito forte para nós. Por causa do nosso nível evolutivo mesmo. E aqui nós estamos no mundo de prova e expiação, em que a maioria de nós tem essa situação. A maioria de nós, nós valorizamos mais a matéria do que o espírito. Né? Ou não? Olha como é que nós nos comportamos, todos nós. Né? Será que a gente realmente valoriza os tesouros do céu ou os tesouros da terra? Qual que a gente dá mais valor? Qual que está mais pesado na nossa balança aqui? Então a tentação é grande. E ele está falando desse risco. E esse risco existe sim. E para todos nós, quer dizer, para todos acho que né, mas para a maioria, como disse o João, né, generalizando, né, a maioria de nós está nessa situação, que vem aqui e o bicho pega. Né? É certo isso, Odilon. Os casos que não se encaixam nisso são exceções. Na generalidade, nós estamos mesmo sucumbindo, naufragando, navegando com muita dificuldade, né? Não vira, ou mais parado do que andando, né? Difícil de andar para o destino. E não só a questão, né, de ações físicas, mas as emocionais, né? Nossos pensamentos são uma encrenca danada, né? As nossas preocupações, exatamente. Essas que são a encrenca maior, acho que nós temos. Nossa paz interior, né? Que nós não cultivamos muitas vezes. O nosso cultivo mental, né? Aquilo que a gente cultiva mentalmente é muito mais, como você disse, voltado para a nossa condição acidental material, como se fosse isso a nossa essência. A gente vive muito em função disso, como se a nossa essência fosse material, então eu preciso satisfazer desejos, instintos, porque a carne pede e eu tenho que satisfazer, né? Eu não posso ficar sem satisfazer. Então, vem todos esses desvios, todos esses vícios, né? Que são aquilo que desvia o nosso foco. Desvia o nosso foco da evolução. Podendo, ainda eventualmente,
a gente desenvolver alguns aspectos nossos, alguns aspectos positivos interessantes, né? Apesar desses vícios, né? Que muitas vezes são relacionados à alimentação, são relacionados a substâncias que a gente precisa consumir, ou são relacionados mesmo a vícios que são do nosso corpo, né, da nossa essência corporal, instintivos, né, sexualidade, coisas assim. E sempre lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações, onde há o predomínio do mal, né? Nós estudamos lá no comecinho do Livro dos Espíritos. Aqui predomina o mal. Quando fala predomina o mal, às vezes a gente fala, realmente predomina o mal. Eu vejo muita gente má, e a gente esquece da gente. Né? Dentro de mim o mal está muito forte também, né? Mas não, realmente, a gente, é como se nós fôssemos um anjinho que está aqui no meio, está bem perdido aqui no meio dos maus. Não é assim não, então todo mundo no mesmo barco. Todos nós temos as encrencas dentro de nós aqui. Vamos para frente? Ou ainda tem mais? Quer comentar alguma coisinha a mais? Acho que é isso aí, né? Tá bom, Deus. É isso mesmo. 341. A incerteza em que se acha quando a eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação, de uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar, conforme estiver bem ou mal suportado. Eu entendo aqui que, novamente, é um caso do estágio do espírito. Né? Você não tem conhecimento de nada, para ele é uma incerteza assim que não faz muita diferença. Né? Agora, a ansiedade existe quando o espírito também é perfeito, é imperfeito. Aqueles que já estão num grau bastante evoluído, né, se encarnam com muita facilidade, com muita alegria, né? Como é o caso do Emmanuel. O Emmanuel disse que reencarnou, né? Como é que vocês acham que foi a reencarnação de Emmanuel? Acho que foi a melhor possível. É o meu modo de ver, né? Eu não sei se eu estou certo também. A gente tem que considerar que Emmanuel é uma exceção. Né? Não tem tantos espíritos. Pois mas como Emmanuel, né? Essas exceções. É um ou outro. Os milhões de espíritos que reencarnam aqui, eles são, né, de uma situação bem mais difícil. Quando a gente vê no livro lá aqueles espíritos que reencarnaram e fracassaram, eles estão lá se preparando. E a gente percebe que eles não têm nenhuma pressa em reencarnar. Ele fala, olha, esse desafio eu não quero enfrentar tão cedo, não. Vamos continuar aqui trabalhando, aprendendo, né? Aí chega um momento e fala, não, eu preciso mesmo reencarnar, porque é a prova física, a prova da matéria que vai fazer eu avançar mais. Estou preparado, vamos lá. Aí chega aqui, as tentações levam para outro caminho, muitas vezes, né? Então, sempre... Isso é verdade, tem uma grande quantidade, né? A maioria. A maioria de nós estamos nessa situação de desafio. Aí que reencarna e pisa na bola, como diz o ditado, né? Verdade. Dá umas resvaladas. Próxima? Ansiedade, né? Então fica ansioso. Ansiedade. Vamos lá, 342. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como o vem receber quando para lá retorna?
depende da esfera a que o espírito pertença. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último instante, encorajam-no e muitas vezes até lhe seguem os passos durante a vida. É isso mesmo, né? Acho que nós já tínhamos visto alguma coisa assim, bem nesse sentido aí, né? Então, depende da esfera em que o espírito pertença. Parece que muitas vezes ele é largado aí, né? Largado aí para reencarnar, até porque possivelmente a sua família espiritual ainda não tem vínculos com nenhuma pleiade de espíritos benfeitores, mais dedicados a esses processos, a esses trabalhos, a essas missões de preparação e de acompanhamento das reencarnações. Porque eu até pensaria assim, é uma certa falta de sorte, porque se alguns espíritos, até já estando um pouquinho mais preparados, pela insegurança, pela ansiedade, pela incerteza, eles têm o acompanhamento de espíritos mais elevados, por que outros menos preparados, menos fortalecidos, menos esclarecidos, não têm esse acompanhamento, né? Ficam sem esse acompanhamento. Parece uma certa falta de sorte, né? Mas eu entendo assim, como todos os espíritos pertencem a uma família espiritual, eu acho que essa família espiritual ela tem que ser uma família espiritual ainda, no geral, muito atrasada, né? Muito desligada dessas esferas espirituais, como disse a esfera, desligada dessas esferas espirituais em que já existe todas essas condições, todo esse preparo, e inclusive o proveito da erraticidade. Porque a erraticidade pode ser proveitosa e também acredito que pode ser uma espécie de estagnação, ou até uma espécie só de dificuldades, né? Onde o espírito fique perdido, não sabe o que está fazendo, né, como é que pode aproveitar. Então, depende muito. É uma pergunta que ficou para mim aí. Se é oferecido a todos esses espíritos uma condição de acompanhamento, se a todos eles é oferecido na erraticidade um meio de se melhorar, de evoluir, de se esclarecer, de se preparar bem para novas jornadas? Essa pergunta. Então, nós vimos em outras situações, né, sobre aquela questão do anjo da guarda. Nós até vamos estudar, acho que ainda isso aí, né? O espírito familiar, como queira chamar. Até Kardec diz que os dois nomes podem ser aplicados. E que são espíritos designados para acompanhar, e que todos têm. Então, essa é uma situação, né? Todos nós temos espíritos que nos acompanham e nos auxiliam. Aqui, eu acho que ele está se referindo, sempre faz a comparação com a grande viagem. Né? A pessoa vai para uma viagem cheia de perigos e tal. Aqueles que têm muitos amigos, muitas familiares, muitas pessoas que torcem, gostam por ele, naquele momento, aqueles espíritos se reúnem lá e vai se despedir e tal, né? Como nós vimos até no nosso lar, teve até uma reunião na casa lá de uma delas, né? E se reuniram lá para conversar, para se despedir do espírito que ia reencarnar. Né? Mas aqueles espíritos estavam se despedindo, mas eles não vão acompanhar no dia a dia. Né? No dia a dia tem aqueles que são designados para esse trabalho, que são os anjos guardiões, né? Que nós chamamos aqui popularmente. Então, aí aqui diz assim, depende da esfera que o espírito pertence. Quer dizer, se ele está na esfera onde reina a afeição,
eles vão ter muita gente que gosta deles e que estão lá junto. Se eles estão na esfera de espíritos assim, que são assim, muito voltados para o mal, às vezes eles não têm tantas pessoas que torcem por eles, não, mas sempre tem, né? Sempre tem alguém que vai lá, né, e torce por ele, ajuda. A gente sabe que a gente conquista amores, né? Teve uma mãe, teve um pai, teve irmãos, né, em reencarnações passadas, e tem essas afinidades ainda, né? E se os espíritos estão numa condição de fazer esse acompanhamento, eles não estão também numa faixa vibratória muito sofrível, eles vão estar lá, né, se despedindo e torcendo para que as pessoas se deem bem. E até acompanhando aqui na Terra, né? De vez em quando vem e tal, acompanha. Não só o anjo guardião, mas aqueles outros espíritos que fazem parte do campo de afinidades, né? Do campo de afeição dele. Eu penso que talvez seja isso. Uhum. Ok? Orlando, quer comentar alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. Vamos para o próximo, então. 343. 343. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham afetos e que se nos apresentam com afeições desconhecidas. Aí já parte para o sonho, né? A emancipação. Muito frequentemente são eles. Vem visitar-vos como ide visitar encarcerado. Como ides visitar um encarcerado. É doido? É pesado, hein? É pesado, né? Pesado, hein? Então, porque o sonho é assim, né? Você não tem uma história completa, é flash, são pedaços. É difícil você sonhar um sonho assim completinho, começo, meio e fim, né? Mas numa grande maioria são espíritos que conhecem, têm uma certa ligação conosco, né? Então a gente é um momento de desprendimento do espírito do corpo que fica solto e vai estar com esses espíritos. Às vezes bom e às vezes também não é bom, né? Você encontrar um desafeto, eu acho que o bicho pega, né? Aí a gente fala, puxa vida, tive um pesadelo. Antes não tivesse. Graças a Deus, acordei. Não é? Porque você teve com algum pesadão, né? É mais ou menos isso. João não concordou. Então, a pergunta ela está mais restrita, né? É mais restrita a saber se os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida são aqueles com quem a gente sonha e a gente nem conhece, nem identifica. E muito frequentemente são. Eles nos acompanham, nos dão uma força, vêm nos dar uma força, vêm nos visitar como a gente visitaria um preso. Muito análogo a isso. Porque nós realmente aí estamos aqui presos, né? Embora muitos de nós possamos estar bastante livres, se já tenhamos uma condição de, nesse terço da vida que a gente fica dormindo, se desdobrar e vivenciar esse mundo espiritual, né? O que nós temos o testemunho de muitos médiuns que contam como isso acontece com bastante intensidade, né? É isso, essa pergunta ela assim, é bem específica, né, para os amigos, né? Não está falando de inimigos, é só os amigos, né? Os inimigos, ou aqueles que nos querem mal, que a gente às vezes sonha e tem aqueles pesadelos horrorosos, é uma outra situação, que provavelmente nós vamos ver mais à frente.
Essa situação aqui é aqueles eu estou espíritos antecipando um pouco. que torce pela gente, que quer que a gente se dê bem, né? Então eles vêm como visitar um encarcerado. Então eu achei interessante essa analogia, né? Que eles vêm, né? E fica lá, olha, né? Como é que você visita um encarcerado aqui na Terra? Como é que você vai, né? Você vai meio com o coração meio pesado, assim, né? Fala, puxa vida, ele tá lá, né? Mas tá indo bem? Tá, opa, então eu vou sair de lá mais aliviado. Ele tá aceitando bem, tá cumprindo com as obrigações dele, tá indo... Não, ele não tá indo nada bem, ele tá fazendo umas coisas, né? Tá agravando a situação dele. A gente sai dali, né? Não muito bem. Mas a visita vem, né? É a visita daquele que quer, que ama aquela pessoa que cometeu equívocos, que está ali para responder por aqueles equívocos e tentar se melhorar. Acho que é mais ou menos nessa linha, né? Ok. 2054. Faz mais alguma? Mais uma? Dá para ler essa aqui, né? Se não for comprida demais, né? Que a outra já fazer isso aí, eu acho. Acho que já dá para... Essa já é de um novo título, União da Alma ao Corpo. Isso. Então já vamos ficando com essa aí. Já vamos ficando com essa aí, né? Em questionamento, para que nos nossos momentos de sono, a gente entenda ela, né? Já estou dizendo que a gente não vai ler durante a semana, né? Nos nossos momentos de sono, a gente já tem alguma possibilidade de ocupar um pouco do nosso tempo, e aí nos preparando aí, lendo alguma coisa, participando de algum grupo que está estudando essa mesma fase aí do Livro dos Espíritos, né? Em que momento a alma se une ao corpo? Muito bem. Acho que dá para ler sem comentar. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa dos seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Isso aí. Bom, pra gente pensar um pouco, se vier alguma coisa na semana aí, né? Essa daí tem muita coisa para pensar nesse título aí, ó. Né? Muita coisa para a gente refletir. Orlando, tá por tua conta. Devolvo para você. Tá bom. Eu vou pedir para o João fazer o encerramento para nós. Então, foi mais um momento ainda restrito à participação de encarnados, né? Com a mesma restrição ainda no nosso grupo, mas que realizamos, né? Que estamos realizando, e essa persistência, essa perseverança aí, né, com certeza vale muito. Vale muito, e não só para nós, né? Porque depois a gente partilha de alguma forma essas luzes que a gente consegue melhorar em nós, aumentar em nós, né? A gente consegue partilhar. E nos traz a condição da gente se melhorar em vários aspectos, né? Como nos compreendermos melhor, fortalecer aquilo que a gente já está buscando, se melhorar, entender algum aspecto que a gente ainda não está percebendo de si mesmo. Enfim, nos ajuda a evoluir, nos ajuda a nos tornarmos aquelas pessoas, aqueles marinheiros que estamos fazendo essa travessia com mais segurança. Um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança em Deus,
sem tanta ansiedade, né? Sem tanto medo. Isso, com certeza, é primeiro motivo de gratidão a Deus. Gratidão ao mundo espiritual, gratidão aos nossos benfeitores espirituais que nos acompanham, nos estimulam, nos provocam. É um motivo de glorificação a Deus, e louvor a Deus porque a gente vê nisso tudo uma mão amorosa, bondosa, misericordiosa de Deus com as criaturas ainda em fase pouco adiantada de evolução, mas com muitas possibilidades, com muitos recursos. Motivo então de muita glorificação. E nós agradecemos por tudo que nos tem corrido, por tudo que tem sido provido por Deus para a nossa existência, para nossas realizações, para nossa manutenção aqui nesse mundo material sem grandes preocupações, sem aquela necessidade de grandes preocupações como aquelas que Jesus disse sobre o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Então é motivo da gente estar pedindo que a gente possa estar com a percepção muito clara de todas essas dádivas, de todas essas bênçãos, de tudo isso que Deus nos provê, para que a gente saiba aproveitar. E ao mesmo tempo que a gente aproveita, a gente se alegre por ter esses recursos todos, por ter essas oportunidades e por estar amparado para poder aproveitar melhor, para poder promover, realizar o nosso crescimento daqueles que estão à nossa volta. Assim pedimos a proteção, o amparo para que o final de semana e a semana que vai se iniciar sejam sim e sentidas por nós como de muita bênção, de muita luz e de paz ativa. Que assim seja. Que assim seja. 00. Gratidão a todos. Gratidão. Até amanhã, né? Hein? Até Até amanhã, né, Dom? Até amanhã. Amanhã